Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você gosta de conteúdo sobrenatural, casos misteriosos, se inscreve aqui para não perder nada e não esqueça de deixar o seu like que ajuda muito no canal. E me siga nas outras redes sociais, pois lá eu posto vídeo todos os dias. Então chega de enrolação e bora pro vídeo de hoje. Joshua Maddox nasceu no dia 9 de março de 1990 e morava em Woodland Park, no Colorado. Os seus pais eram divorciados e ele morava com seu pai Mike e seus 3 irmãos, a Kate, a Ruth e o Zachary. O Joshua, ele era muito inteligente, ele gostava muito de música, ele também tocava violão, ele gostava muito de fazer caminhadas pela floresta, ele tinha um estilo meio hippie, tinha o cabelo comprido, e as pessoas falavam que ele era muito feliz e muito alegre. Só que em 2006 aconteceu uma tragédia na família. O Zachary acabou tirando a própria vida, deixando toda a família em choque, principalmente o Joshua, pois ele era muito próximo do seu irmão. Eles eram muito amigos e saíam muito juntos, eles eram muito ligados, e isso deixou toda a família abalada. A família estava se recuperando dessa tragédia que foi perder o Zachary, até que no dia 8 de maio de 2008, o Joshua fala para sua irmã Kate que vai fazer uma caminhada. A família estava acostumada, pois ele sempre fazia caminhadas, ele gostava muito da natureza, então para eles isso era normal. Só que conforme foram passando as horas, ele não voltava para casa e a sua irmã Kate começou a ficar preocupada, pois quando ele demorava, ele avisava, então ele não tinha avisado que ia demorar. E ela começou a ficar muito preocupada, então ela resolveu ligar para o seu pai. O Mike resolveu ligar para os amigos do Joshua para saber se ele estava na casa de alguém, só que não estava. Eles disseram que não tinha visto o Joshua nesse dia e ele começou a ficar muito preocupado, só que ele resolveu esperar para ver se ele voltava. Foi passando os dias e quando completou os 5 dias, ele resolveu ligar para a polícia e relatar o desaparecimento do Joshua. A polícia começou a fazer buscas pelo Joshua, então eles procuraram em todos os lugares, em abrigos, em florestas, mas não acharam ele, ninguém tinha visto ele, não tinha pistas e nada do que tinha acontecido com ele. Ele simplesmente sumiu. Passaram dias e anos e a família do Joshua tinha achado que ele simplesmente tinha se mudado para começar tudo de novo, para começar uma vida nova e que ele ia voltar. O pai do Joshua até se mudou de casa, mas manteve a casa porque ele pensou que seu filho poderia voltar, então ele ia lá para casa, só que nada dele voltar. O caso ficou em aberto por 7 anos, até que em 2015 surgiram pistas do que poderia ter acontecido com o Joshua. Um homem chamado Chuck Murphy era dono de uma cabana que ficava a 2 quilômetros da casa do Joshua. Essa cabana ela ficava meio que escondida, pois ela era cercada por pinheiros altos e essa cabana não era usada há mais de 10 anos. Da última vez que ela foi usada, o irmão do Chuck morava nela e ficou até 2005, só que depois ele saiu dessa cabana e ela ficou completamente abandonada. O Chuck resolveu que ele ia demolir essa cabana e em agosto ele começou a fazer a demolição. Assim que eles foram mexer na chaminé e desmontar ela, eles viram uma coisa estranha e resolveram chamar a polícia. Assim que a polícia chegou, eles encontraram um corpo mumificado em posição fetal de cabeça para baixo e com as pernas esticadas para cima. A posição do corpo chamou muita atenção dos investigadores, então eles resolveram chamar um legista para tentar entender o que estava acontecendo. Assim que eles chegam, eles fazem uma análise na arcada dentária e descobre que era o corpo do Joshua. A família do Joshua ficou em choque sem entender o que estava acontecendo. A irmã dele disse que nada daquilo fazia sentido e o legista disse que não tinha nenhuma marca no corpo, nenhuma marca de faca, de bala, nenhum osso quebrado, não tinha sinais de drogas no corpo dele, não tinha nada. E o legista disse que possivelmente foi uma morte acidental, que ele tinha caído, só que aquilo não fazia nenhum sentido. O Chuck falou para a polícia que era impossível isso ter acontecido, pois a sua chaminé ela era coberta por uma grade de aço e era impossível uma pessoa sozinha tirar aquela grade para poder cair lá dentro. Não fazia sentido, era impossível. Só que o mais estranho disso tudo é que essa grade tinha sumido. E eles acham que conforme foram fazendo as demolições, eles tinham tirado a grade e ela simplesmente sumiu.
O Chuck disse que das poucas vezes que ele ia na cabana, porque ele ia bem pouco mesmo pra ver como tava, ele sentia um cheiro podre, só que na cabeça dele era algum animal que tava lá morto, na parede ou em algum lugar, então ele achou que não era nada. O que deixa isso tudo mais estranho é que o Joshua foi encontrado com uma camisa térmica e o resto das suas roupas estavam perfeitamente dobradas na chaminé. A lareira estava tampada com um pedaço de madeira muito grande para nada sair de lá de dentro. Então o Chuck disse para a polícia que ele não tinha colocado essa madeira, que ela foi supostamente arrancada de um lugar e colocado lá. O Chuck disse que aquilo parecia uma cena de crime e que era impossível ele ter feito tudo aquilo sozinho, mas mesmo assim a polícia fechou o caso e disse que foi uma morte acidental. Depois de um tempo surgiu um suspeito chamado Andy. O Andy ele era amigo do Joshua. Os dois faziam caminhadas juntos, eles até tinham planejado ir para o Novo México juntos, mas o Joshua acabou sumindo e o Andy até foi para o México, só que ele foi preso porque ele tirou a vida de um homem e no interrogatório ele disse que matou uma mulher e colocou seu corpo em um barril, só que não tinha nenhuma prova de que foi ele que tinha feito tudo isso. Quando o Joshua sumiu, seus amigos foram na delegacia para falar do Andy, só que a polícia não levou nada daquilo a sério e até hoje fica um mistério do que aconteceu com o Joshua. Será que ele caiu? Será que o Andy fez aquilo com ele? Ou será que tinha mais alguma pessoa? Porque pra mim aquilo não foi uma morte acidental e alguém fez isso com ele. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham que aconteceu com o Joshua. E não se esqueça de deixar um like, porque ajuda muito no vídeo. E a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau!